No vídeo passado, eu falei sobre a harmonia conjugal. E nesse vídeo, eu falei sobre vários assuntos, como por exemplo, a importância de você saber qual é a sua vibração na harmonia conjugal, os 5 tipos de relacionamento que a gente consegue identificar através da harmonia conjugal, entre outros tópicos dentro desse assunto. Só que eu recebi algumas perguntas e eu achei elas tão interessantes que eu resolvi gravar esse vídeo para poder trazer essas respostas aqui. Afinal, eu consigo expandir essa informação para mais pessoas se eu trouxesse esse conteúdo aqui. Vamos lá então? Vamos à primeira pergunta. Quando uma pessoa faz alguma alteração no nome de batismo, a harmonia conjugal dela muda? A resposta é não. Isso porque a harmonia conjugal, ela é calculada com as vibrações que a gente encontra no mapa numerológico cabalístico pessoal. E aí eu preciso responder, como que é feito então esse mapa pessoal? Simples. A numerologia cabalística vai dizer que o primeiro nome que uma pessoa recebe ao nascer é o nome utilizado para fazer o mapa, porque é o nome que carrega as energias que aquela pessoa possui na vida atual. Então, nesse caso, vamos ao meu exemplo, tá? Quando eu nasci, eu primeiro fui registrada no cartório pelo meu pai. Quando eu tinha 1 ano de vida, os meus pais me batizaram na igreja. Então, nesse caso, eu primeiro fui registrada no cartório. Então, o nome para fazer o meu mapa é o nome que eu recebi em cartório, é o nome de registro. Já se tivesse sido o contrário, se eu primeiro tivesse sido batizada na igreja e depois registrada em cartório, o nome válido para fazer o mapa é o nome de batismo, que é aquele que aconteceu na igreja, né? Aquele nome pelo qual eu fui batizada. Então, quando a gente fala em mapa numerológico cabalístico pessoal, nós estamos falando que ele é feito com o primeiro nome que uma pessoa recebe ao nascer. Seja o primeiro nome completo que ela recebeu no batismo religioso, ou seja o primeiro nome completo que ela recebeu em cartório. A partir daí, qualquer alteração que alguém faça no nome de batismo, né? Por exemplo, teve o reconhecimento paterno, acrescentou um sobrenome do pai ou da mãe, ou aconteceu um casamento e acrescentou o sobrenome do cônjuge, tá? Não importa qual é a alteração, nenhuma dessas alterações altera o mapa numerológico cabalístico pessoal. Logo, essas alterações também não vão afetar a vibração da harmonia conjugal. Agora vamos à segunda pergunta. É possível uma pessoa fazer a utilização, ou seja, harmonizar a assinatura dela através da assinatura cabalística, para que essa assinatura se harmonize com as vibrações do parceiro ou da parceira? Bom, aqui eu tenho que dizer que, infelizmente, isso não é possível, porque nós não temos como fazer com que a assinatura mude a personalidade de uma pessoa. O que eu quero dizer aqui, tá? Imagine que a gente está falando aqui de alguém que é muito, muito, muito ciumento e possessivo, né? Vamos imaginar aqui que a gente tem uma pessoa que é dessa forma. Aí essa pessoa diz assim, eu vou harmonizar a minha assinatura com a pessoa que eu gosto para que eu deixe de ser assim. Ela não vai deixar de ser assim por causa da assinatura cabalística. A assinatura cabalística não tem esse propósito. Ela não muda a personalidade de alguém, ela não muda o caráter, ela não muda a forma que alguém age. Então, se alguém na vida quer se harmonizar a outra pessoa, ela tem que fazer isso por ela própria. Não é a assinatura que vai trazer isso. Infelizmente, né? Eu queria muito que a assinatura fosse algo que mudasse como uma pessoa funciona. Era muito bom, né? Isso valeria muito para as nossas vidas, o que me inclui. Porém, a assinatura cabalística, ela não vai mudar a nossa personalidade, caráter, como a gente age, nada. E por isso, essa assinatura, ela não tem como ser, vamos dizer assim, utilizada para harmonizar uma pessoa com a outra. Vamos um outro exemplo.
Se a gente tem aqui um casal onde um tem mais experiência de vida, né? Um tem muito mais vivência. A gente não tá aqui falando de idade, tá? A gente tá falando aqui de experiência de vida. Então é possível que um esteja mais maduro e o outro não. Essa relação pode ser conflitante e vir a não dar certo, por mais sentimento que haja. E aqui a gente não tá falando assim, eu vou pegar a assinatura de um, vou harmonizar com a energia do outro e vou fazer com que eles então se harmonizem. Não, a gente tá falando aqui de duas pessoas que têm vivências totalmente diferentes, né? Então essa maturidade entre os dois é suficiente para que esse nível, né, de maturidade é suficiente para que esses dois não tenham então uma relação bacana. Em algum momento vai haver muito atrito. Então, quando a gente fala de assinatura cabalística, a gente não tá falando que ela vai harmonizar uma pessoa a outra. O que nós fazemos, então até eu vou aproveitar para explicar, tá? O que nós fazemos na numerologia cabalística é usar essa assinatura cabalística para harmonizar uma pessoa com o propósito de vida dela, com o que ela trabalha, com o que ela deseja para a vida afetiva, para a vida pessoal, para a vida familiar, etc. Então, a assinatura ela serve para atrair situações favoráveis, mas não é a assinatura que, por exemplo, traz prosperidade. Então é importante entender isso. A assinatura, ela vai atrair situações favoráveis. Se você sabe agir de maneira proativa diante dessas situações, você tem um resultado positivo. Caso contrário, infelizmente, essa assinatura não vai trazer o que muita gente espera, que é ficar sentado em casa e esperar que toda a prosperidade do mundo venha até ela. A terceira pergunta é sobre um dos tópicos abordados no vídeo passado, que é sobre os 5 tipos de relacionamento. E essa pergunta, então, é sobre o relacionamento passivo. A pergunta é a seguinte: é possível que um casal que tem o tipo de relacionamento passivo brigue muito? E a resposta é sim. Quando uma relação é entre duas pessoas, ela vai ser uma relação onde não há confiança, por exemplo, ou que o nível de confiança seja baixo, é natural que um ou ambos fiquem o tempo todo desconfiando no outro. E isso vai gerar atritos, com certeza. Qualquer relação onde haja desconfiança, a gente vai ter atrito o tempo todo, porque um não confia no outro. Outro ponto que também pode estar intervindo aí nesse relacionamento, fazendo com que essas pessoas briguem muito, é a distância entre uma e outra no que diz respeito à personalidade, caráter, etc. E gostos pessoais também. Vamos acrescentar isso aqui. Então, por exemplo, se você tem um casal passivo, tá, em relacionamento, onde um tem muita experiência de vida e o outro não tem, a gente vai ter atrito. É natural que a gente tenha atrito porque são duas pessoas bem diferentes. Uma inexperiente e outra com muita experiência. Aqui eu não tô falando de idade, tá? Mais uma vez, eu não tô falando sobre esse assunto. O que eu tô falando aqui é sobre a experiência que uma pessoa carrega na vida. Ela pode ter 20 anos ou 50, não importa. Então isso aqui vai trazer atrito. Um gosta de samba e o outro gosta de música clássica. A gente vai ter atrito. Um gosta de praia, o outro detesta sair durante o dia. A gente vai ter atrito. Um ama cinema, o outro detesta ver filme. Nem em casa, no sofá, no aconchego, não gosta. Então, quando a gente tem pessoas que se gostam, mas que elas têm gostos diferentes, personalidade diferente, né? A forma com que um vivencia o amor é muito diferente do que o outro vivencia como experiência que já teve ao longo da vida. Então a gente está dizendo aqui que esse casal tem uma tendência muito grande a viver entre atritos, né? E trazer aí uma certa briga nesse relacionamento. Às vezes brigas até mais intensas quando se trata aí de desconfiança. Então é possível sim que uma relação entre um casal que é passivo tenha essa briga aí muito intensa, caso eles tenham aí isso que eu citei. Mas pode ser outras coisas também. E o interessante é que a gente analise o mapa pessoal de ambos, para poder entender, será que tem alguma vibração que um ou outro está inclinando muito no lado negativo? Eu vou dar aqui o meu exemplo, tá? Minha vibração de motivação é 1.
E o que que isso faz? Com que eu tenha uma certa tendência a ser autoritária. Se eu for muito autoritária, qualquer relacionamento afetivo que eu tiver, a pessoa não vai aguentar estar comigo. Porque qual é o homem que vai aguentar estar comigo se eu quero mandar nele mais do que a mãe dele mandou nele a vida inteira? Então é bem difícil, não é? Então, se eu estiver vibrando nessa negatividade, que é ser muito autoritária, nesse caso aqui, seria inflexível, dominadora. Se eu for assim nesse relacionamento, homem nenhum vai ficar comigo. Nem aquele, nem nenhum outro. Então pode ser também que alguma vibração pessoal que essa pessoa possui está vibrando no lado negativo. E aí essa negatividade pode estar intervindo aí no relacionamento. Mas nesse caso, a gente tem que fazer essa análise. A última pergunta é possível saber se a pessoa que eu estou me relacionando é a minha alma gêmea? Bom, eu posso dizer o seguinte a você. Existem sim técnicas que você tem como buscar essa resposta, mas não é a numerologia cabalística. Porém, uma boa pergunta a se fazer é: se você fizer essa análise e descobrir que a pessoa que você ama não é a sua alma gêmea, o que vai acontecer? Será que você vai continuar no relacionamento do jeito que você está? Será que você vai continuar nessa relação dando o seu melhor? E se você já tiver filhos com essa pessoa? Como que vai ser para você receber a notícia de que você tem filhos com alguém que não é a sua alma gêmea? Você já pensou nisso? Já imaginou uma relação de 10 anos, 20 anos, 30 às vezes, né? Ou até mais? Ir lá e descobrir, olha, essa aqui não é a tua alma gêmea. E aí? Será que nós estamos preparados para uma revelação como essa? Depois de vivermos ali tanto tempo ao lado de alguém que a gente gosta tanto, que a gente ama tanto? Então eu diria assim, mais importante do que você saber se você está numa relação de alma gêmea ou não, é você fazer valer a relação que você está agora, independente de ser tua alma gêmea ou não. Porque muitas pessoas acham assim, a minha alma gêmea eu vou ter um relacionamento perfeito. Esse é um grande engano. Os sábios vão dizer pra gente que a relação entre almas gêmeas não é uma relação pacífica, cheia de amor, beijos e abraços e carinhos e só. Eles vão dizer que, pelo contrário, é uma relação bem conflitante. Porque essa relação de alma gêmea é para fazer com que um casal se junte, se una para se elevarem. Então, se os dois ficam acomodados e pacíficos, isso não vai para lugar nenhum. Então, a gente não está dizendo aqui, tá? Lembrando só que a gente não está falando isso aqui correlacionando ao tipo de relacionamento passivo, tá? Não é isso. Mas o que eu quero dizer é, qualquer relação com a alma gêmea vai ter as mesmas dificuldades que uma relação que não é com a alma gêmea. Vai ser o mesmo. Então, se a pessoa está esperando a alma gêmea ser, por exemplo, um clone dela, né? Porque a ideia de alma gêmea é como se fosse um gêmeo meu, é um clone meu. Aí a pessoa gosta de tudo que eu gosto, né? Vai para os mesmos lugares, aprecia as mesmas coisas, tem a mesma religião, a mesma visão política. Não é sobre isso, tá? Quando a gente fala de alma gêmea, a gente está falando de uma outra alma, que é a metade da nossa alma, porque ela foi dividida em dois nesse plano. Mas aí, nesse ponto aqui, a gente não está dizendo que essa outra alma vai me dar amor, carinho, compreensão, afeto, e eu vou só receber tudo isso e não vou fazer nada, e a gente não briga, a gente não discute, a gente não se eleva. Não é sobre isso. Então, você pode sim estar do lado da pessoa que é a tua alma gêmea, como também não. Mas não importa. O que vale é o sentimento que você tem com essa pessoa, é a relação que você construiu com essa pessoa. Isso é o válido. Independente de ter uma nomenclatura, essa aqui é a alma gêmea, não, essa aqui não é. A nossa preocupação não deve ser essa.
A gente deve se preocupar em dar o nosso melhor para quem está conosco. Isso é a nossa preocupação. A gente tem que dar o máximo para aquela pessoa ali, o nosso melhor. Compartilhar o que a gente pode com aquela pessoa. Porque isso é o que vai fazer aquela relação valer a pena. Porque você pode estar ali do lado da tua alma gêmea e ser uma relação horrível, onde nenhum quer compartilhar com o outro. Já imaginou? Então, mais importante do que saber se uma relação é alma gêmea ou não, é entender que aquela relação, ela está elevando aquele casal. Ambos crescem juntos. Essa é a maior dádiva que um casal pode ter, independente deles serem um casal de almas gêmeas ou não. Bom, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você acredita que esse conteúdo vai ser relevante na vida de alguém, compartilhe com essa pessoa. Aproveito para dizer, gostou do conteúdo? Deixa seu like, isso ajuda muito. O YouTube, ele entrega esses vídeos quando eles recebem mais likes. Então eu peço que você contribua comigo e ajude para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Um beijo grande para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.